Olá, bom dia. Manhã de quarta-feira, né? Nessa manhã de quarta-feira, vamos falar sobre o Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo em diante, alguns versículos, que tem por título Multiplicação dos Pães, onde tem as referências Mateus 14, 13 e 21, Marcos, no capítulo 6, versículo 30, do 32 ao 44, e Lucas, no capítulo 9, do versículo 10 ao 17. Aqui diz assim, ó, depois disso atravessou Jesus o lago da Galileia, que ia de Tiberíades. Seguia uma grande multidão. Quando você atravessa um lago, quando você atravessa alguma coisa na sua vida, quando você passa por algum obstáculo, você se depara com uma multidão seguindo Jesus. E você tem que seguir essa multidão que segue Jesus. Para quê? Essa multidão que segue Jesus, ela ama Jesus e Jesus os abençoa. Se você acreditar nas palavras do Senhor, se você acreditar naquilo que Jesus Cristo tem para a sua vida, Ele multiplica os pães da sua vida. Um dos mais principais pães é a palavra dele em seu coração, para que tu tenhas em dobro em sua vida. O que é os pães? Os pães é a sabedoria. É o conhecimento para você administrar a sua família e administrar o seu trabalho e administrar a sua empresa. Para que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa região tenha uma boa administração em cima de palavras que levam as pessoas a crescer espiritualmente. Para quê? Para que gerem, os empresários gerem empregos, as suas empresas cresçam, dê trabalho para as pessoas que não têm, para que ajudem outras pessoas que não tenham. É a multiplicação dos pães, é a sabedoria, é a consciência, sabe? É o bem-estar da pessoa. Jesus multiplicou os pães aqui com mais de 10 mil pessoas, entre mulheres, homens, crianças, famílias. E Jesus ele multiplica os pães para as famílias, ele multiplica as bênçãos, o conhecimento, ele dá a sabedoria da administração para nós nos administrar, para nós trabalharmos, para nós crescermos como bons netos, bons filhos, na obediência, sabe? No caminho do Senhor. Ele abre as portas. É a porta que Deus abre, as portas que Jesus abre, ninguém fecha, o homem não fecha. Não adianta. Pode pular, pode sapatear, pode fazer o que quiser. As portas que Jesus Cristo abre para a sua vida, ninguém fecha. E Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. A pessoa tem que lutar, tem que acreditar, tem que trabalhar em busca dos seus sonhos. Tem que, primeiramente, acreditar, porque as bênçãos do Senhor são multiplicadas. Assim como ele multiplicou os pães para todas aquelas pessoas, ele multiplica o teu conhecimento, ele dá sabedoria para multiplicar. Assim, sendo você um bom neto, um bom filho, uma boa mãe, uma boa avó, uma boa tia, para educar os filhos, os sobrinhos, netos, para que você tenha a sabedoria, a consciência da tua empresa, do teu negócio, do teu trabalho, nos transportes que são levados de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. Sabe, ele abre essas portas e a porta que ele abre, o homem não fecha, pode acreditar, não adianta. Quando Deus abençoa, quando Jesus Cristo, nosso Senhor abençoa, ele abençoa mesmo. Ele abençoa de verdade, para que todos vejam que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Quando a gente pensa que estamos aqui, quando a gente menos espera, aquilo vem assim que a gente fica surpreendido, fica surpreso. É como o Espírito Santo do Senhor Deus em nossas vidas, certo? Ele nos abre a mente, nos abre os olhos,
para que nós tenhamos o conhecimento e entendimento das Escrituras para vos ensinar a vocês, para vocês aprender, para vocês saber, para que o coração de vocês se encha do conhecimento da palavra, que abra os olhos da sabedoria, o corpo de vocês se abra, como o véu se abriu no templo, para que Jesus entre dentro de vossas vidas, de suas famílias, de geração em geração, os abençoando em todas as áreas e aspectos. Mas sempre trabalhando com honestidade e sempre acreditando que só o Senhor é Deus. Sabe, quando o véu se abriu, o que quer dizer? É o teu coração que tem que se abrir para Jesus entrar, para acreditar nele, desde pequeno, sempre pensando nas futuras gerações, trabalhando, adquirindo aquilo que a gente tem, cuidando, para quê? Para que nós possamos ter mais para as gerações, para elas também trabalhar, para elas compartilhar com outra pessoa que não tem. A gente tem que ter essa educação na nossa vida para que os nossos filhos nos sigam de exemplos, para assim façamos com os outros. Porque sempre, em algum lugar, outro, sempre tem uma pessoa que precisa. É como Jesus multiplicou os pães aqui. As pessoas precisavam se alimentar. E as pessoas precisam ser alimentadas da palavra. Aqui foi os pães, mas aqui a simbologia é a Escritura, é a palavra do Senhor dirigida a vós, a vocês. Esse é o pão do conhecimento. O pão que os alimenta, que os sustenta, os que afirmam nas rochas. Na rocha do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, em Jesus Cristo, em Deus. Vocês têm que ser rocha, se afirmando na rocha, se afirmar na palavra, se afirmar na verdade, sempre com sinceridade. Nunca arriscando uma criança, às vezes levando para algum lugar para ela se machucar, sempre cuidando. E é assim que nós temos que ser. Cuidar dos nossos negócios, da nossa empresa que a gente tem, para quê? Para que não venha ninguém se machucar, quebrar, acontecer alguma coisa. E é assim que nós temos que ser com os nossos familiares, os nossos filhos, cuidando dos nossos filhos, dando os exemplos na cidade que a gente passa, que a gente mora, que a gente anda, que a gente trabalha, que a gente caminha, que a gente sua, sabe, dando o exemplo para que as pessoas vejam e se espelhem, para que elas também queiram fazer, para que o espelho seja Jesus Cristo. E as Escrituras Sagradas, ela abre as portas, mas tem que acreditar em Jesus, tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que sempre acreditar, nunca deixar de acreditar, tem que acreditar, tem que ter força. Porque o Senhor nos dá força a cada dia para nós lutarmos, para nós crescermos espiritualmente a nossa vida. E eu peço que em nome de Jesus Cristo, a tua empresa, teu trabalho, o transporte, assim as crianças, meus netos, minhas netas, as pessoas que cuidam dos meus netos, sabe? Os familiares, todos eles, que sejam sempre abençoados em multiplicações, porque o Senhor multiplica as bênçãos. Que Deus abençoe a cada empresário, a cada filho deles, os netos, os seus familiares, sabe? Abençoe assim as empresas onde elas estão. Isso eu digo em nome de Jesus Cristo, para que a empresa cresça, ela coloque mais funcionários trabalhando, mais pessoas. Para quê? Para que as pessoas sejam abençoadas e compartilhem da multiplicação dos pães de Jesus Cristo nas vossas vidas. Ele multiplica os pães, ele multiplica o trabalho. Ele multiplica, ele acrescenta. Jesus não é uma pessoa que diminui e que tira, ele acrescenta. Se a gente olhar lá em Tubite, até esses dias eu falei que era 20 anos que ele ficou cego, né? Na verdade foi 4 anos, ele ficou cego dos 56 anos de idade dele até os 60, viveu até os 100 anos, foi 4 anos. Eu me atrapalhei, eu falei 20 anos, peço perdão. Às vezes a gente lê a escritura, a gente fica aquela ofriedade, assim, sabe? Aquela vontade de falar a escritura, de ensinar, de falar para as pessoas saber, sabe? Aquela alegria no coração que a gente tem, que eu acabei me atrapalhando. Eu peço perdão em nome de Jesus Cristo. Foram 4 anos que ele ficou cego, foi a aprovação. Foi como aconteceu com Jó. Teve que ter paciência, teve que esperar pela bênção. O que é a cegueira? A gente pode ver de um outro jeito. Às vezes a pessoa que espera um trabalho, espera alguma coisa. Não é que é uma cegueira. Ali, para os dias de hoje, tá? É algo que a pessoa tem que esperar a bênção. Para quando a pessoa receber a bênção, ela olhar e dizer assim, nossa, foi Jesus, foi o Senhor.
Entende como é que é? Que nem eu digo assim, existem maneiras de ensinar, de evangelizar e de pregar. Em cima disso. É por isso que nós temos que ser pessoas com paciência, com calma, sempre esperar, porque as portas se abrem e as portas que se abrem, assim que Jesus se abre, que Deus abre para nós, ninguém fecha. Pode acreditar, isso eu digo em nome de Jesus Cristo para vocês. Eu peço que vocês sejam sempre abençoados, sempre assim, meus netos, eles sempre obedientes para as pessoas que cuidam deles, e o maior às vezes ali ajuda o menor, examine as escrituras, leem junto, conversem, assim para vocês aprender para as multiplicações crescer, e assim as famílias, as demais famílias. Quando eu digo demais família, não é que é demais, estou dizendo assim, famílias que a gente tem como vizinhos, como amigos, como conhecidos de anos, que sempre seja uma bênção em outros países, em outros lugares, lá na Guiné Francesa, lá na Venezuela, aqui na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, aqui no Chile, na Bolívia, que a gente conhece as pessoas, assim que a gente sabe. Assim, então eu peço que sejam todos abençoados em nome de Jesus Cristo, assim com as multiplicações dos pães, assim sejam abençoados em vossas vidas. Eu peço em nome de Jesus Cristo que abençoe assim também a nação do México, dos Estados Unidos, as pessoas, sabe, sejam abençoadas. Em nome de Jesus Cristo, sabe? A gente tem conhecido, tem amigo, a gente olha, a gente vê. Eu peço que em nome de Jesus Cristo sejam abençoados, sabe? Que cresça, que trabalhem com seriedade e dignidade, que a gente cresce na região desde criança conhecendo as empresas, conhecendo as pessoas, conhecendo as histórias das pessoas, o trabalho, o suor, a fadiga de cada dia, de cada tijolo que foi trabalhado e que foi construído, de cada metro quadrado é um livro, é uma história que a pessoa tem para contar, tem para falar, que a pessoa ela fala de cabeça erguida, assim que abençoe a região ali de Joaçaba, Luzerna, Água Doce, Catanduvas, Ibicaré, Videira, Três Itilhas, ali, Erval do Oeste, Capinzal, ali Erval Velho, Joaçaba, ali a região de Catanduvas ali, que eu cresci naquela região ali, conheço os empresários ali, sei quem eles são, sei que são pessoas que trabalham, que lutam a cada dia para o melhor, para a família deles e para os funcionários deles sempre ter trabalho para sustentar seus familiares, para os seus familiares crescerem, serem educados, ter estudo, ter trabalho para as futuras gerações ali que a gente conhece ali, sabe? Às vezes a gente se esquece de agradecer. Tem ali a linha no interior da Água Doce ali, para cá um pouco da Água Doce antes do trevo ali. Às esquerdas tem para cima, ali tem o frigorífico do Dri também, que eu esqueci de falar, que é uma pessoa boa, que dá trabalho, que lutou, que trabalhou, que aumentou, que ficou bonito lá o lugar dele, lá, nossa, ficou lindo lá. Pessoas que trabalham, que lutam para ter o que eles têm. Até mesmo ali na Baterias Pioneira, ali antes da Água Doce, ali um pouco para cá tem a Baterias Pioneira, que eu conheci ali, eu passei desde, tem Três Itilhas, a Pioneiro Baterias, ali em Água Doce, um pouco para cá, ali tem a fábrica da Pioneiro Baterias, ali eles terraplanagem, todas as coisas, eu passei ali, eu vi, sabe, o trabalho deles ali, são pessoas que trabalham, que lutam para ter as coisas, e às vezes a gente se esquece, sabe, de agradecer, porque os empresários trabalham, lutam, eles querem construir para dar trabalho para as pessoas comprar seu carro, comprar sua moto, às vezes reformar a casa, comprar móveis novos, construir sua casa, comprar terreno. E a gente tem que pensar assim, sempre abençoando essas pessoas que Deus deu a inteligência, Deus deu a capacidade para eles. Eu peço que em nome de Jesus Cristo eles sejam sempre abençoados. Porque eles abrem as portas, que Deus abriu a porta para eles ter, eles abrem as portas para as pessoas trabalhar, para ter a oportunidade. Isso eu digo em nome de Jesus Cristo. A gente se esquece, às vezes ali, sabe, é bastante. E eu peço que seja sempre abençoado em nome de Jesus Cristo. Aqui em Caibi eu também trabalhei na fábrica de fio dental para os dentes, sabe? Aqui do Vitor,
Nas Gigs também, que é uma pessoa boa. Isso não tem dúvida nenhuma. Ele, a família dele, são pessoas abençoadas, colegas de trabalho. Eu trabalhei à noite ali, assim, são pessoas maravilhosas, são pessoas boas. O Vitor, a família dele, os funcionários que trabalham durante o dia, que têm os horários para trabalhar, assim, são pessoas abençoadas. Aqui em Caibi, quem conhece eles, sabe que eu estou falando a verdade. O Vitor é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadeira, que lutou, que batalhou, que veio, que acreditou, ponhou a mão na massa. Hoje ele dá emprego, tem a empresa dele, dá trabalho para as pessoas aqui na cidade de Caibi. Se eu não me engano, ali em Curitiba ele tem com o irmão dele, tem a Medfil. Eu conheço eles, são pessoas boas, pode acreditar, são pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que merecem uma atenção. São pessoas assim, que abrem, que acreditam, que estudam, que trabalham, que abrem e dão a oportunidade para as pessoas. Eles não esquecem, eles dão a oportunidade para as pessoas. Pode acreditar, uma pessoa boa, eu sei porque eu conheço, são família de bem. Isso eu digo em nome de Jesus Cristo para vocês. Assim que as multiplicações dos pães que eles compartilham com nós, sabe que Deus compartilhou com eles, que o nosso Senhor Jesus Cristo compartilhou com eles para eles ter as empresas para dar trabalho para as pessoas que não tenham, que seja abençoado, que sempre seja abençoado de gerações em gerações, certo? Para que sejam pessoas boas, porque as bênçãos são multiplicadas, mas a maior bênção multiplicada que Jesus Cristo quer para os nossos corações é que nós acreditamos neles, que nós aceitamos eles, que eles, as pessoas que nós se batizamos. Eu sou batizado. Ele quer que as pessoas se batizem. Ele quer que vocês encham seu coração do conhecimento da Escritura, certo? Ele quer que vocês compartilhem. Por quê? O jejum de Deus é os dízimos, as ofertas que as pessoas têm para ter a obra, para compartilhar com as pessoas que não têm. Está nas escrituras, tá lá em Tobit, se não me engano. Está em Tobit, mas agora que eu me perdi aqui. Mas tá em Tobias, tá bem nos últimos capítulos ali. No último capítulo, se vocês verem, se vocês têm uma escritura com mais de 70 capítulos, que nem a minha aqui, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Que temos que compartilhar aquilo que o Senhor compartilhou com nós. Tá bem aqui, ó. Tobias, eu acabei encontrando. É antes de Judite, Tobias. Tá aqui, tá escrito assim, Epígolo. No capítulo 14, diz assim, ó, Testamento de Tobit. Tá escrito aqui, é só procurar no versículo 12 em diante. Aqui no versículo, no capítulo 12 em diante, diz assim, ó, a manifestação do anjo Rafael, que se apresentou para ele, que se apresentou para Tobias e Tobit, pai e filho. Então, assim, ó, o anjo do Senhor, ele sempre está às nossas portas para nos abençoar. Nós temos que acreditar que Jesus Cristo nos abençoa e abre as portas para nós, para que nós possamos abençoar as outras pessoas. Eu peço que em nome de Jesus Cristo vocês sejam abençoados, sejam pessoas boas, pessoas ricas em sinceridades, pessoas assim que aceitem Jesus Cristo em vossas vidas. Não se esqueçam, a multiplicação dos pães é o entendimento da palavra no coração e na vida de vocês. E o Senhor abre as portas para o trabalho, para a oportunidade de nós termos as empresas, de nós trabalharmos nas empresas e gerar trabalho para as pessoas que não têm. Aonde cresce o crescimento, dá sabedoria, dá o conhecimento e entendimento para essas pessoas, que elas são abençoadas com os dons gratuitos. Que Deus abençoe sempre a todos. Em nome de Jesus Cristo, sejam pessoas boas, assim como Jesus multiplicou com as pessoas ali que estavam precisando, ele também multiplica com vocês para que vocês multipliquem com as pessoas que estão precisando. E o Senhor é uma pessoa que ele quadriplica, ele triplica, ele multiplica as bênçãos dele nas vossas vidas, porque ele abre a porta, ele abre as oportunidades, mas temos que acreditar, temos que ser pessoas boas, pessoas honestas, que acreditamos nele. E não se esqueçam, examinem sempre as escrituras. São mais de 70 livros, quanto mais melhor.
pode acreditar. E o Senhor, Ele abençoa poderosamente. Isso eu digo em nome de Jesus Cristo.